Olá, bom dia. Que bom, que prazer estarmos aqui. E eu desejo desde já feliz sábado para cada um dos meus amigos e irmãos que nos assistem esta manhã à meditação. Que a paz do Senhor, o Santo Espírito, possa conduzir-nos ao longo deste dia sagrado e santo e que reverentemente possamos prestar culto de adoração ao nosso Deus. Quero convidar-te a nós orarmos para que meditarmos neste tema que já está disponível para vermos, não é? O que estamos vendo, o tema pós-modernidade. Vamos orar. Santíssimo e eterno Deus, te agradecemos e louvamos pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado durante a noite e o despertar para este novo dia. E aqui estamos para meditarmos antes de irmos à tua presença e queremos pedir que teu Espírito nos conduza, nos dê entendimento e nos auxilie a compenetrar-se do tempo que vivemos e de como podemos viver esse tempo olhando e fixando os nossos olhos em Jesus. Fique conosco e guarda-nos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado, nós ontem falamos sobre falsificações e o tema desta manhã nos fala sobre o pós-modernidade. Estamos a começar a entender como é que Satanás trabalhou nas suas falsificações para o seu ataque final contra Deus e contra o seu povo. O pós-modernismo é um processo contemporâneo de mudanças profundas nas tendências arquitetônicas, culturais, artísticas, sociólogas ou sociológicas, mais correto, científicas, filosóficas e teológicas. Pós-modernismo tem essa mudança, trouxe essas mudanças. Ela surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Depois da Segunda Guerra Mundial, entrou-se neste caminho. Isto é, Satanás fez o seu preparo para esta situação. E em oposição à modernidade, que era algo que existia no passado, nesse período. O conceito de pós-moderno foi introduzido na década de 1960 e beneficiou dos avanços tecnológicos da era digital, da expansão dos meios de comunicação, da indústria cultural, do sistema capitalista e da globalização. Ele aproveitou de tudo isso para estender a sua expansão, o pós-moderno. As principais características do movimento pós-moderno são a ausência de valores e regras, individualismo, pluralidade, imprecisão, mistura do real e do imaginário, hiperreal, produção em série, espontaneidade e liberdade de expressão. Essas são as características do pós-modernismo. E todos nós sabemos e entendemos isso. Se não percebemos de forma definida o pós-modernismo, pelo menos de forma prática, nós percebemos que as pessoas procuram mais sua individualidade, mistura do real com o imaginário, mundo virtual. Mas, queridos, o oposto ao modernismo, ao racionalismo, à ciência e aos valores burgueses. O pós-modernismo ataca estas questões aí. Pode considerar-se o pós-modernismo como uma combinação de várias tendências que impregnam toda a vida da sociedade humana hoje. No campo teológico e da fé cristã, existe um abismo entre a cosmovisão bíblica e a cosmovisão pós-moderna. Existe esse vazio, esse abismo, essa separação. A primeira, que é a cosmovisão bíblica, está repleta de significado, mas a segunda, que é a cosmovisão pós-moderna, não tem sentido. A primeira respeita Deus e a Bíblia como meio de chegar a um significado. A segunda rejeita Deus e a Bíblia. A primeira tem o leitor dependente de Deus, o autor das Escrituras, para chegar a um objetivo. A segunda, que é a cosmovisão pós-moderna, o autor e o texto dependem do leitor para chegar ao significado.
Como há tantos leitores sem percepções tão variáveis, emerge assim uma polivalência do significado, produzindo um mar de pluralismo, relativismo, incerteza e dúvida. Aquela questão que nós vimos ontem, a verdade só é verdade se houver resultados. Ou então, aquilo que é verdade para ti não é para mim, não há verdade absoluta. Isso é trabalho do pós-modernismo, né? O pós-moderno descarta o Espírito Santo e a sua capacidade de dar significado aos textos das Escrituras e vem a Bíblia para substituir a sua cosmovisão por uma desculpa, a palavra é nova, mundividência pós-moderna, né? Então o pós-moderno coloca o Espírito Santo de lado. Nós sabemos que a nível da religião muitos já não querem crer no Espírito Santo, a sua capacidade de dar significado à Escritura, e hoje já se fala de uma nova interpretação bíblica, né? Reinterpretar a Bíblia. E existem até, inclusive, teólogos mesmo adventistas que defendem esta ideia. Eu acredito que esses teólogos estão embebidos com a ideia do pós-modernismo. Queridos, os pós-modernos rejeitam Deus e a Escritura na busca da sua própria autonomia. Querem ser deuses. Aliás, essa teoria de querer ser Deus vem do Éden. Não foi lá que Satanás induziu essa teoria? Só que ao longo do tempo ele desenvolveu essa teoria até chegar aos nossos dias. E hoje ela tem um amplo sentido. As pessoas querem ser Deus. E qual de nós hoje não temos essa tendência de querer ser Deus? Todos, quase todos. Deste modo, meu querido, o autor divino e o texto da Escritura não têm relevância para a interpretação. No âmbito da pós-modernidade, não é Deus quem interpreta, não é a Escritura quem interpreta, mas é aquilo que eu acho que eu penso. Aquilo que eu penso que é verdade, há dias atrás estava vendo uma entrevista de uma senhora que estava sendo entrevistada sobre a questão do homossexualismo. E ela defendendo categoricamente que a Escritura não diz que é pecado. Ela tem outra interpretação. Meus queridos, na realidade, o desconstrucionismo significa a morte do autor divino. Não é? O que é isso, desconstrucionismo? Isto é, tirar Deus e a palavra do Senhor da sociedade. Desconstruir Deus, isto é, matá-lo. Ele não tem mais vida. Com a morte do autor vem a morte do significado absoluto e universal. Não há verdade absoluta. Não é o que nós vemos hoje nas escolas a serem ensinadas. Ontem, quando eu estive a fazer a meditação com meu filho, inclusive ele é que estava lendo, e ele me confirmou: pai, nós estudamos isso sim, na escola os professores dizem que tem que haver tolerância, aquilo que eu penso que é verdade não pode ser verdade para o outro, pode ser a minha opinião, minha forma de pensar. E eu fiquei assustado. Vocês já estão assim embebidos? Eu pensei que era só lá mais à frente, nos ensinos superiores, mas é já desde criança. E a minha outra filha também, que está no ensino primário, sim, a professora também nos diz isso. É assustador como o pós-modernismo envolveu-nos de uma tal maneira que Satanás está tendo a sua vitória, sua aparente vitória, porque na realidade a vitória vem de Deus, a vitória é do Senhor. Queridos, se a teologia bíblica não for independente da pós-modernidade, não tem nada a dizer-lhe. Apenas a teologia que é fiel às Escrituras como revelação pode atender às necessidades dos pós-modernos. A teologia bíblica fala a todas as culturas, pois é transcultural na sua missão universal. E é por essa razão que nós temos que orar. Oremos para que no contexto caótico pós-moderno possamos ser sal e luz da terra, como está em Mateus 5, 13 e 16, exaltando Cristo como Salvador. No pós-moderno não há Cristo. Cristo não é o Salvador.
O Salvador são os heróis. Por essa razão que desde a década dos 60, a Hollywood, a tecnologia, começou a criar os heróis. Cada um é herói de si mesmo, ou tem o seu próprio herói. E Jesus Cristo fica de fora. Mas, querido, se Jesus fica de fora, a cruz já não tem valor. E então, para onde nós vamos? Qual será o fim desta humanidade tão depravada como está? Oremos para que sejamos luz. O Senhor nos pede que este é o momento de nós erguermos a nossa voz para falar, para anunciar, para pregar, para demonstrar a pureza da verdade na nossa vida e sermos testemunhas ao mundo ao nosso redor. Quero convidar-te a orar, pedir ao Senhor que nos ajude nesta luta e que possamos estar atentos e alertas, agarrados à Bíblia como o único meio da verdade, e ela é a verdade absoluta e nada está acima dela. Vamos orar. Pai amado, obrigado porque, embora estamos nesse mundo de trevas, em que Satanás está envolvendo-nos com as suas ideologias e o mundo está embebido com estas doutrinas falsas, o Senhor nos deixou a tua sagrada Escritura. Satanás já lutou para destruí-la, mas ela prevalece e prevalecerá. Resta-nos estar do lado da palavra do Senhor. Ajuda-nos que hoje, o dia do sábado, em vez de passarmos olhando as nossas redes sociais, possamos tomar tempo de estudar a Bíblia e orar. Fique conosco, abençoa-nos, dá-nos um dia deleitoso na tua presença. Suplicamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Prezado amigo, tenha um bom dia, um feliz sábado, um abraço a toda a sua família e a igreja onde você presta adoração. Se não tem igreja, procure uma, próxima da tua casa, do teu bairro, que há sempre uma igreja adventista ali onde você possa prestar culto a Deus. Um grande abraço, amanhã domingo estaremos aqui de volta. Até lá, que o Senhor nos guarde. Nisto Cremos Channel, o canal de esperança. Viva com esperança através de estudos bíblicos.